Aleluia, graça e paz, queridos. Bom demais poder nesse dia maravilhoso estar celebrando ao Senhor, poder sentar, ter vocês aqui conosco, ter vocês aí acompanhando nas redes sociais. Isso é muito bom, poder cantarmos, declarar tudo aquilo que o nosso coração deseja declarar na presença do nosso Deus. E é para isso que nós nos reunimos aqui nessa noite, e você aí conosco. Não é simplesmente uma transmissão, mas é um culto do qual você está participando, né? Eu ouvi um amigo comentando hoje, alguém perguntou para ele, dizendo: pastor, quando é que os cultos voltarão a ser presenciais? Eu achei muito legal. Ele disse: o culto nunca deixou de ser presencial. O culto só vai deixar de ser presencial aqui quando nós formos para a glória. Você está na presença do Senhor, aqui neste lugar, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Quando você separa um tempo para cultuar ao Senhor, certamente isso é presencial, amém? O louvor pode até ser assim, dessa forma, pelas mídias sociais, ou alguns aqui presentes. A palavra pode até ser ministrada dessa forma, assim, você vendo pela internet ou assistindo aqui ao vivo, mas o culto independente é sempre presencial. Por isso, que você possa nessa noite estar celebrando ao Senhor aí onde você está, como já foi falado aqui, que você faça do lugar onde você está um altar mesmo de adoração, de louvor ao Senhor, onde o Espírito Santo tenha liberdade para falar ao seu coração, para falar à sua vida, e que você tenha essa convicção de que você está na presença de Deus, você está diante dEle, é diante dEle que nós nos apresentamos. Por isso, em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a cada um de vocês que estão aqui, a vocês que estão nos assistindo pelo Facebook. É um privilégio poder estarmos juntos com vocês, ligados aqui. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 16. Obrigado, querida. Eu queria ministrar nessa noite uma palavra sobre o tema identificando os tropeços. Você seria capaz de identificar um tropeço na sua vida, venha de onde ele vier? Uma das coisas mais comuns das nossas vidas, e eu estou falando principalmente da nossa vida cristã, é nós sermos levados por aquilo que acontece ao nosso redor, sem estarmos atentos para identificar a origem, para identificar aquilo que é a raiz do que está sendo ministrado ao nosso coração. E muitas vezes estamos sendo levados a tropeçar, estamos sendo levados a nos desviarmos daquilo que seria o centro da vontade de Deus, o centro do propósito de Deus, porque nós raramente, nós temos a sabedoria de identificar um tropeço quando ele vem de alguém que nós não esperamos. E o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração a respeito disto, e eu queria compartilhar com vocês. É muito fácil quando nós percebemos alguém que não tem uma relevância espiritual sobre as nossas vidas, alguém que não tem um convívio conosco, que está falando algo que é contra a palavra de Deus. É muito fácil nós identificarmos quando isso é um tropeço para as nossas vidas. A grande dificuldade está exatamente quando essa pessoa é alguém que caminha conosco, quando essa pessoa é alguém que está ao nosso lado, quando essa pessoa talvez em algumas circunstâncias seja até mesmo o nosso líder, um profeta, um apóstolo, alguém que estamos acostumados a ouvir. Seríamos nós capazes de identificar um tropeço vindo de uma pessoa assim?
E que o Espírito Santo possa nos capacitar a entender essa palavra nessa noite, para que sejamos mesmos uma igreja atenta, que sigamos o entendimento ou os ensinamentos de Cristo Jesus à risca, em todas as suas nuances, para que possamos saber identificar, para que não nos iludamos. Não é porque alguém operou um milagre aqui, que a fala dele ali é a verdade, não necessariamente. Não é porque alguém acertou uma profecia aqui, que a fala dele ali será necessariamente a verdade. E isso faz com que muitas vezes nós, como igreja, fiquemos vulneráveis, porque nós começamos a achar que pastores não erram, que profetas não erram, que os irmãos muitas vezes aos nossos lados, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, que eles não erram. E muitas vezes achamos que temos desculpa de poder sermos levados a um erro, pelo fato de ele ter vindo de alguém em quem confiávamos. E nós não seremos excusados, nós não teremos desculpas por causa disso. Por isso, eu convido você nessa noite a caminhar conosco em 2 textos da palavra de Deus, para que possamos de alguma forma entendermos um pouco mais a respeito disso, para que tenhamos os nossos olhos espirituais abertos um pouco mais, o nosso entendimento. Porque se tem uma coisa que tem causado um estrago dentro da igreja, é exatamente isto: os tropeços que têm vindo para as nossas vidas, daqueles que muitas vezes estão ao nosso lado. Diz assim, na minha tradução, a Nova Versão Internacional, o texto de Mateus capítulo 16, vou ler a partir do versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Vamos orar. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, nessa noite, neste momento. Nosso coração, Senhor, se debruça na Tua presença, para aprendermos um pouco mais na Tua palavra. O Senhor conhece a nossa limitação, o Senhor sabe das nossas debilidades, e nós clamamos, Senhor, nessa hora, para que o Teu Espírito, que é o nosso professor por excelência, que é o nosso ajudador, o nosso paráclito, possa falar aos nossos corações poderosamente, Deus. Abre os nossos olhos, faze-nos entender nessa noite aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Eu quero clamar pela vida de cada um, Senhor, dos que estão aqui neste lugar, daqueles que estão assistindo, aqueles que ainda irão assistir. Deus, em nome do Senhor Jesus, que os nossos ouvidos espirituais, Senhor, sejam desobstruídos, para que possamos ouvir muito além daquilo que humanamente podemos ouvir, Pai. Que possamos ouvir aquilo que o Teu Espírito está ministrando aos nossos corações. Fala-nos, fala-nos. Já tivemos
adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor aqui neste lugar. Agora queremos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, porque dependemos única e exclusivamente do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é um texto muito interessante, é um texto que nos faz refletir muito, a respeito dos nossos posicionamentos em relação a pessoas, a maneira como Jesus tratou a atitude de Pedro, é uma maneira que faz com que nós venhamos a estarmos atentos em todas as circunstâncias. Esse texto ele é escrito imediatamente, o acontecido é imediatamente depois de Pedro ter uma das maiores revelações do Novo Testamento. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos começam a falar, uns dizem que você é Elias, outros dizem que é Jeremias, e cada um está falando uma coisa diferente da outra, ou um dos profetas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro se adianta a todos os demais e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus dá uma palavra em relação a isso a Pedro extraordinária. Diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está nos céus que revelou isso ao teu coração. Uma palavra revelada diretamente do coração de Deus para o coração de Pedro, e Pedro fala diante de Jesus, e Jesus se alegra com aquilo, e Jesus então, sabedor de que eles estavam entendendo quem ele era, pede para que eles não falem para ninguém, e agora Jesus começa: maravilha, já que vocês entenderam quem eu sou, já que vocês entenderam que eu sou o Cristo, não apenas o Jesus, filho de José e Maria, não é? Mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, então eu quero que vocês entendam o propósito da minha vida como Cristo. E Jesus começa a dizer para eles: olha, importa que eu vá a Jerusalém, que eu seja morto, que eu caia nas mãos dos religiosos, e eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. A circunstância era a mesma. E quando Pedro olha para Jesus falando aquilo, dizendo: olha, eu vou ser entregue nas mãos dos religiosos, dos sacerdotes, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro chama Jesus para um canto e começa a repreender Jesus. Começa a repreender Jesus. Nós não podemos nos esquecer que nós, seres humanos, somos assim. Eu achei interessante, esses dias, o ministro da Economia, falando do perigo do palpite, o perigo das pessoas estarem falando, dando palpite naquilo que não é do conhecimento deles. E falando lá de um caso famoso de um sapateiro que fizeram uma estátua famosa, o cara estava fazendo uma estátua muito famosa, e aí o sapateiro olhou e viu um defeito na sandália da estátua que estava sendo construída, e aí ele falou: olha, a sandália não é assim, tem que ser assim, assim, assim. O cara foi lá e consertou, né, a sandália. Aí ele viu que, como já tinha sido ouvido em relação à sandália, ele falou: o nariz também está meio torto. Então, além de falar aquilo que ele sabia, ele começa a falar do que ele não sabia também. E nós, seres humanos, somos assim. Então Pedro, depois de ter uma revelação daquela extraordinária diante de Deus, ele achou que estava com tudo agora, e ele começa a falar algumas coisas em relação a Jesus, a repreender
surpreender Jesus. Ele começa a ir muito além, e ele começa a extrapolar aquilo que Deus havia ministrado no coração dele, e ele vem então falando para Jesus: não, isso nunca vai acontecer com você. Queridos, humanamente falando, seria normal para nós, e nós precisamos ficar atentos com isso. Seria normal nós pensarmos o seguinte: puxa vida, mas eu acabei de testemunhar Deus falando com esse homem, através desse homem, a respeito da minha vida. Esse homem acabou de falar algo de Deus para o meu coração, testificado, foi Deus mesmo que falou. Então eu tenho que, no mínimo, dar ouvido agora ao que ele está falando. Esse é um erro nosso. Porque a questão não é quem fala, a questão é se a fala está de acordo com a palavra de Deus. Independente se a pessoa entrou voando na igreja, a hora que ela aterrissar, nós temos que ir para a palavra, para saber se está de acordo ou não. Jesus não simplesmente olha para Pedro e diz: puxa vida, deixa eu analisar. Não, ele viu, ele sabia que o que Pedro estava fazendo naquele momento agora, era sendo uma pedra de tropeço. No original é escândalo. Ele estava sendo quem já fez arapuca, sabe, você pega uma forquilha, você faz aquela gaiola em cima, você pega uma forquilha, aí você coloca um graveto, prendendo, de maneira que o graveto fica na forquilha, para evitar que ela caia. Esse graveto você enrola ele um pouquinho, ele tem que estar meio verde, e você coloca embaixo. Para o graveto não desenrolar, você coloca uma vareta por dentro, bem na pontinha embaixo, né? Para que quando o passarinho pisar naquele graveto, aí ele desce e a gaiola desarma. A palavra significa exatamente isso. É alguém que está servindo de gatilho para derrubar outro. E Jesus olha para Pedro e diz para ele: para trás de mim, Satanás. Queridos, Pedro, eu não acredito que Pedro necessariamente estava ali com Satanás na sua vida. Até porque a palavra Satanás, ela tem um sentido, ela não é apenas o nome do capiroto-chefe. Ela não é apenas o nome do cramunhão mor. Não, ela significa tentador, aquele que tenta, aquele que de alguma forma quer fazer com que alguém, ou é aquele que de alguma forma se opõe a alguém em palavras ou em ação. A palavra Satanás significa isso, aquele que se opõe em palavras ou em ação a alguém. Era uma palavra que era usada e que é usada. Tentador, Satanás. E então Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Porque naquele momento o que Pedro estava fazendo era exatamente tentando Jesus para que ele não fosse cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E então Jesus olha e fala: porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas do homem. O fato de Jesus dizer para trás de mim, Satanás, para Pedro, foi exatamente pelo fato de ele, ao invés de olhar para as circunstâncias com os olhos da palavra de Deus, com os olhos de Deus para a circunstância, ele olha para a circunstância com um olhar humano, tentando livrar a alma de Jesus do sofrimento, tentando fazer com que Jesus não cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Ainda que o que ele estava falando para Jesus era alguma coisa, entre aspas, boa para Jesus, humanamente falando. Não querer que Jesus fosse morto, não querer que Jesus fosse para a cruz. Então tenha cuidado, porque muitas vezes o tentador vem na sua vida em forma de irmão, como veio em forma de discípulo para Jesus. Pode vir em forma de líder, pode vir em forma de profeta, de apóstolo.
E nós precisamos estar atentos para que nós possamos identificar, porque não é quem fala, independente se ele teve 1, 2, 10, se a vida dele foi baseada na revelação de Deus, não faz diferença. Se o que ele está falando para você, se o que ele está falando para as nossas vidas, para cada um de nós, não está de acordo com a palavra, com o propósito de Deus, esse é uma pedra de tropeço para as nossas vidas, uma rocha de escândalo, uma pedra que faz cair. E Jesus simplesmente identifica aquilo em Pedro e diz: você é para mim uma pedra de tropeço. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Por isso, cuidado com as pessoas que chegam ao seu redor só para dizer coisas boas para você. Cuidado com aqueles cujas profecias, cujas palavras está como uma caixinha de promessa, na qual você, toda vez que enfia a mão e tira, só tem uma coisa boa. E não é isso que a palavra diz a nosso respeito. A palavra diz: no mundo tereis aflições. A grande questão é que nós gostamos de ouvir pessoas dizendo para nós que vai dar tudo certo, que não vai ter problema. E nós nos esquecemos que essas pessoas podem ser exatamente Satanás para as nossas vidas. Porque elas não estão cogitando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Porque o que elas estão querendo muitas vezes é fazer com que nós nos sintamos bem, nós vivamos bem, mas sem cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu lembro de uma passagem que fala muito a respeito desse sentido. Se você quiser acompanhar, está lá em 1 Reis, capítulo 22. A palavra do Senhor diz que durante 3 anos, o reinado de Israel não entrou em guerra com a Síria, mas no final de 3 anos, Acabe, o famoso Acabe, tendo a visita de Josafá no seu palácio, ele resolve convidar Josafá para poder retomar em uma cidade chamada Ramote-Gileade das mãos dos sírios. E aí ele chama Josafá para que Josafá pudesse então acompanhá-lo na batalha, pudesse ir com ele à guerra para retomar Ramote-Gileade. Acabe era um homem, era um rei que não temia o Senhor, que não andava segundo a palavra de Deus. Mas Josafá era um rei que temia o Senhor. E quando Josafá ouve Acabe dizendo: não vamos à guerra assim, ele diz: olha, eu sou como tu, os meus homens são como os teus homens, os meus cavalos são como os teus cavalos. Agora é o seguinte, vamos consultar o Senhor primeiro? Vamos saber o que Deus diz a respeito disso? E a palavra do Senhor diz que Acabe então reuniu 400 profetas. Reuniu lá os profetas para poder perguntar se iriam ou não à batalha. E a Bíblia diz que a uníssono, como em uma só voz, aqueles profetas, todos disseram: não pode ir para a batalha, vai porque você vai ganhar, vai, pode ir, você vai tomar Ramote-Gileade, você vai ser vitorioso, pode ir. A palavra do Senhor diz que tinha um profeta lá, chamado Zedequias. Zedequias tinha feito 2 chifres de metal, e ele estava profetizando em transe, né, e dizendo para o rei: olha, pode ir, você vai ferir, com esses chifres você vai ferir os arameus, você vai ser vitorioso. Mas Josafá sabia que a coisa não é bem assim, e ele disse: porventura não tem mais alguém que a gente possa consultar, por meio do qual a gente possa consultar o Senhor? Quando você ouve unanimidade, cuidado com a unanimidade. E aí então, Acabe disse: tem um, mas eu odeio aquele cara, porque ele só fala coisa ruim a meu respeito, ele nunca fala uma coisa boa.
é Micaías. E Josafá falou: olha, você não devia falar assim não, manda chamar Micaías. Micaías foi chamado, o cara que foi chamar Micaías, já falou para ele: ó, é o seguinte, tem 400, parafraseando sobre o texto, tem 400 profetas lá e todos eles estão dizendo que o rei vai ser vitorioso, que ele pode ir para ser vitorioso. Você não pode chegar lá sendo contra, falar logo o contrário. Micaías diz: tão certo como vive o Senhor, eu não vou falar outra coisa senão aquilo que o Senhor me disser. E quando ele chega na presença, que vê aquela pataquada toda, aquele povo ali em transe e tal, profetizando, ele não se impressiona, porque ele sabia exatamente o que ele tinha ouvido do Senhor. E a palavra diz que Micaías então, ele fala sarcasticamente a Acabe. Acabe diz: fala para mim o que é que você acha, vou ou não vou guerrear? Ele olha e fala: pode ir que você vai ser vencedor, pode ir que vai dar tudo certo. E Acabe sabia que ele estava sendo sarcástico, e diz para ele: até quando eu vou ter que conjurar você em nome do Senhor, para que você fale somente a verdade? Micaías olha para ele e diz: eu vi os soldados de Israel espalhados pelos campos, e uma voz, o Senhor me dizendo: esses não têm pastor, volte cada um para a sua casa, em paz. Acabe diz: está vendo? Só fala contra mim, não tem jeito. E Micaías diz que ele viu quando um espírito de engano se colocou diante de Deus, para dizer: eu serei um espírito de engano na boca dos seus profetas, e vou fazer com que ele acredite que ele vai ter vitória, para ele ir para essa batalha e para morrer. Acabe manda que ele fosse trancado, manda levá-lo para o filho dele e para o governador da cidade, e fala: olha, tranca Micaías a pão e água, até que eu volte em paz. Eu acho essa palavra poderosa. Micaías olha para ele e fala: se você voltar em paz, Deus não falou por meu intermédio. E a Bíblia diz que, final da história, Acabe morreu de flecha perdida. Alguém atirou uma flecha ao acaso, ele escondido no meio da multidão, e a flecha pegou exatamente entre as escamas da sua armadura e ele morreu. Muitas vezes, queridos, nós estamos ouvindo exatamente o que nós queremos ouvir. Nós estamos exatamente nessa condição, como a condição de Acabe, procurando aqueles que falam o que nós queremos ouvir, ao invés de querermos dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. Jesus fala para Pedro que ele estava sendo ali uma pedra de tropeço. Então ele olha para os seus discípulos, e ele, naquela circunstância, ele resolve ensinar os seus discípulos, e é exatamente isso que nós precisamos aprender nessa noite. Ele diz: olha, se alguém quiser me seguir, precisa negar a si mesmo. É impossível nós continuarmos, ou nós seguirmos a Jesus, se nós continuarmos querendo que a nossa vontade se materialize, que a nossa vontade seja feita, que Deus venha fazer aquilo que nós queremos, venha realizar as nossas vontades, queridos, porque se Deus realizar as nossas vontades, nós estamos perdidos. Primeiro passo então para que nós possamos a seguir Jesus, Jesus vem dizendo, olha, você precisa negar-se a si mesmo. Ele estava confrontando a atitude de Pedro. Ele estava dizendo: Pedro, sabe por que você está pensando assim, Pedro? Sabe por que você acha que eu não devo cumprir o propósito de Deus, indo até a cruz? Porque você ainda está querendo salvar a sua vida, porque ainda você está querendo se dar bem, você está querendo usar o reino de Deus para se dar bem na presença dos outros, e não para cumprir o propósito de Deus. Era isso que Jesus estava tratando com Pedro. E ele diz para todos os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz
e siga-me. Não fuja do propósito de Deus. Não fuja da vontade de Deus para a sua vida. Para de ficar querendo buscar palavras que venham satisfazer aquilo que é a sua vontade, que é o seu próprio desejo. É preciso que nós venhamos a negar a nós mesmos a cada dia, para buscar exatamente aquilo que é a vontade do Senhor para o nosso coração. E Jesus olha para os discípulos e diz, parafraseando também sobre o texto: a maior armadilha na vida de vocês é vocês quererem salvar a vida de vocês, é você querer se dar bem. Todas as palavras aqui de vida, 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 no original está como alma, como emoções, como sentimentos. E não tem nada que tem desapontado mais, feito pessoas voltar atrás nessa caminhada com Deus. Não tem nada que tem feito voltar pessoas atrás mais do que o fato de pessoas estarem magoadas com outras. Eu não vou mais, porque falaram isso de mim, porque olharam desse jeito para mim, porque fizeram assim comigo, falaram assim comigo. As circunstâncias estão fazendo as pessoas se afastarem daquilo que é o propósito de Deus. Por quê? Porque elas estão atrás de salvar a sua vida. Já não se relacionam mais com as pessoas com medo de se frustrarem. E começam por causa disso se afastar do propósito de Deus. Porque é exatamente isso que o inimigo quer. Colocar uma pedra de tropeço. Eu vi uma frase essa semana, que é muito interessante. Muitas vezes as pessoas acham que é a maior maravilha do mundo, e é uma pedra de tropeço. Afaste das pessoas que só procuram você quando estão precisando. É isso que a Bíblia nos ensina, queridos? Ou isso é uma fala satânica para as nossas vidas? Nós temos que nos afastar das pessoas, ou nós temos que revelar Cristo ao coração dessas pessoas? Nós temos que jogar praga nos nossos inimigos, ou temos que amar os nossos inimigos, ou temos que orar por aqueles que nos perseguem? Mas aí entra o pensamento, o pensamento filosófico, entra o coach, entra tantas coisas que diz: não, você tem que andar com pessoas que te puxam para cima. Você tem que andar com pessoas que vão exercitar o seu potencial. Fuja de pessoas, aquelas pessoas que te puxam para baixo. E o propósito de ser Cristo para a vida dessas pessoas? Será que nós conseguimos identificar esse tipo de fala? Será que nós conseguimos olhar para a direção de onde vêm essas falas, e independente se essa pessoa acabou de ter uma revelação direta do trono do Pai, nós identificarmos e dizer: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens? Será que eu tenho que destratar as pessoas porque elas me traíram? Porque elas olharam torto para mim? E muitas vezes nós estamos buscando nos justificar com esse tipo de fala. Nós estamos buscando nos justificar com esse tipo de atitude. E Jesus diz: olha, se você quiser salvar a sua alma, você vai perdê-la. Se você quiser se poupar, você vai se perder. Porque você vai começar a caminhar exatamente nesse propósito. Você vai cair nessa cilada de Satanás, que não cogita das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. Se você começa a ficar com medo de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com a igreja, porque é um bando de hipócrita, porque é isso, porque é aquilo. Se você buscar salvar a sua vida, você vai perdê-la. O caminho é um caminho de cruz. O caminho é um caminho de morte. Pois que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ah, como eu meditei nesse texto hoje, queridos. Eu sei que isso é profundo demais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. De que adianta você tirar da sua vida as pessoas que muitas vezes estão esmerilando você, estão pisando no seu calo, e você se tornar uma pessoa separada de Deus, sem sentimentos, sem emoção, sem compaixão, frio, apático. Perder a alma é exatamente deixar de ser aquilo que Deus planejou para que você fosse. E muitas vezes, por trás dessa perca da alma, por trás dessa frieza, por trás dessa morte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, está uma frase que diz assim: o mundo me ensinou que não é bem assim. Eu me lembro um dia, eu gosto muito de ter ferramentas. Fazer as coisas, eu mesmo fazer em casa, trabalhar. E um dia eu estava muito frustrado, porque eu havia emprestado algumas ferramentas, e todas as ferramentas que eu tinha emprestado, tinha estragado. Umas tinham sido roubadas, outras voltavam puro concreto, sujas, quebradas. E eu me lembro num dia em que eu parei e eu falei: agora eu vou comprar só ferramenta 220, que lá a energia era só 110, eu acho que igual aqui, né? Poucas pessoas tinham 220, eu vou comprar só 220, porque aí a hora que a pessoa pedir emprestado, ele vai precisar de um transformador. A maioria das casas não tinha padrão trifásico na época, ou bifásico. E aí a hora que eles pedirem emprestado, eu falo: ó, infelizmente é 220, não vai dar para emprestar. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração em relação a isso. Eu estava deixando de ser quem eu fui criado para ser, porque eu sempre tive prazer em emprestar, e agora, pela atitude dos outros, eu estava começando a agir de forma diferente. Quantas vezes nós estamos perdendo a nossa alma? Quantas vezes nós estamos mudando a direção, já não agimos mais como agíamos. Ah, não me dá bom dia, eu também não dou bom dia mais. Então, o meu bom dia não é por quem eu sou, é pelo que a pessoa reage, é como ela reage. O que é que direciona a minha vida? O que é que direciona a sua vida? É a palavra de Deus, ou é aquilo que as pessoas fazem conosco? Nós temos conseguido perceber as pedras de tropeços que têm sido colocadas nos nossos caminhos, quer seja por palavras, quer seja por atitudes da vida de outras pessoas, ainda que sejam líderes, ainda que sejam pessoas dentro da igreja. Ou nós achamos que isso é só se Satanás realmente em pessoas entrar em alguém que vai conseguir fazer com que nós sejamos desviados do propósito de Deus. Naquele dia Jesus reconheceu na hora que a atitude do posicionamento de Pedro era uma atitude que estava buscando tirá-lo do propósito de Deus. Queria convidar você a fechar os seus olhos, assentado mesmo como vocês estão, e aí onde você está, peça para o Espírito Santo para ministrar ao seu coração. Quais são as falas que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração aí agora, de pessoas, atitudes, que têm buscado tirar você do propósito de Deus? Muitas vezes fala de líderes, de pessoas a quem respeitamos, pessoas que já foram bênção na sua vida. Você não tem que ouvir o que elas estão falando sem trazer para o crivo da palavra de Deus.
Você não tem que mudar as suas atitudes, simplesmente pelo que as pessoas estão, ou pelos conselhos que você está recebendo, ou pela forma com que as pessoas estão tratando você. O Espírito Santo quer capacitar você nessa noite, para que você possa olhar para essas falas, para que você possa olhar para essas atitudes, e você possa ter a capacidade de dizer: para trás de mim, Satanás, porque eu continuarei vivendo o propósito de Deus, ainda que o propósito dele seja uma cruz, ainda que o propósito dele seja eu me doar pela minha família, eu me doar pelos meus filhos, ainda que o propósito dele seja eu me doar pelos meus parentes, pela minha casa, pela minha cidade, eu não vou voltar atrás. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Quais são as palavras, quais são os sentimentos que têm buscado fazer você voltar atrás, que têm tentado desviar você do propósito de Deus? Ouça o conselho de Jesus nessa noite. Se você tentar se livrar, se você tentar sofrer menos, era isso que Pedro estava propondo para Jesus. Não, Jesus, você não merece ir para a cruz, isso jamais pode acontecer com você. Olha, você não merece ser tratado do jeito que você está sendo tratado. Você não merecia ouvir o que você está ouvindo. Abandone essa pessoa, deixa isso para lá, isso não tem mais jeito. O Espírito Santo quer capacitar você nessa noite a dizer: para trás de mim, Satanás. Se você buscar salvar a sua vida, você vai perdê-la. Não há nada que você possa dar em troca da sua alma. Não há nada que você possa dar. O que nós precisamos, queridos, é tão somente estarmos dispostos a viver exatamente aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Não fuja da prensa, como eu já ministrei aqui outra vez. Não se esqueça que você foi chamado não para ser trigo, mas para ser pão, para ser moído, para ser alimento. Não para ser azeitona, mas para ser azeite na vida das pessoas. Você foi chamado exatamente para ser sal, para ser luz. Deixa a glória de Deus brilhar através da sua vida. E quanto mais escuro for o ambiente, mais você tem o privilégio de brilhar. Quanto mais fundo, quanto mais distante estiver a pessoa que você precisa amar, tanto maior será o amor revelado através da sua vida. Não fuja do propósito. Reconheça, identifique as pedras de tropeços. Identifique as rochas de escândalo. Identifique aquilo que tem sido proposto para você se poupar, para você ficar bem, para você não sofrer. E que você possa dizer, como disse Paulo: estou pronto a não apenas ser preso, mas até ser morto, desde que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, que o propósito dele se cumpra na minha vida. Fiquem de pé. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra essa noite. Capacita-nos, Espírito Santo, a identificarmos. Capacita-nos a não julgarmos pelas pessoas, por quem está falando simplesmente, mas julgarmos pela tua palavra, para buscarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
Capacita-nos, Senhor, a entendermos a cada dia, a cada momento, que não adianta querermos salvar as nossas vidas, salvar-nos dos sofrimentos, livrar-nos, Senhor, daquilo que faz parte do que o Senhor planejou para as nossas vidas, livrar-nos de pagar o preço pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos familiares, Senhor. Deus, que nós não venhamos buscar simplesmente aquilo que agrada aos nossos ouvidos, que o inimigo, Senhor, não tenha vantagem sobre nós, exatamente trazendo aquilo que nós queremos ouvir, e fazendo-nos, Senhor, fugir do propósito da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas, mas que nós possamos a cada dia, caminhar com os nossos olhos firmados em Ti, dispostos, Senhor, a tomar a nossa cruz e a seguir, a continuar, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor planejou e já ministrou ao nosso coração. Que nenhuma fala, Senhor, venha de onde vier, possa nos demover daquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E que nós possamos a cada dia, independente do que ouvirmos, buscarmos uma palavra, buscarmos alinhar o nosso coração àquilo que é a Tua vontade, o Teu propósito, ainda que seja contra aquilo que o nosso coração quer, porque o nosso coração é enganoso, Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Deus, que percebamos essas pedras de tropeços, que percebamos, Senhor, essas atitudes de Satanás, ó Deus, essas atitudes de tirar, de oposição contra o Teu propósito nas nossas vidas, e que possamos viver a plenitude da Tua vontade, correr a carreira que nos está proposta, terminarmos a corrida, guardarmos a fé, Senhor, com a convicção de que a coroa da justiça está nos aguardando, de que o Senhor, aquela que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem, Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre todos os seus familiares, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vá viver a melhor semana da sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse culto, essa palavra, para que outras pessoas possam também ser ministradas assim como você foi. Não se esqueça de enviá-la para alguém, para poder que ela ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus, que você possa realmente ser boca de Deus nesse tempo, através da propagação da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua companhia aí. A quarta-feira nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, e no próximo domingo aguardamos você aqui de novo, para estarmos cultuando ao Senhor e sendo ministrados por Ele, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe e nos leve em paz, nos dando uma semana de bênção, em nome de Jesus.